Estamos aqui em mais um podcast Liderando Líderes. E hoje eu tenho um cara que eu admiro, que tem uma trajetória incrível. Tenho certeza que vai ser uma aula. E como todos os podcasts, eu peço para vocês pegar papel, pega um café, uma água, caneta, porque vem dica muito valiosa e preciosa de quem vive na prática o que vai falar aqui. Esse cara é o Felipe Colombo, CEO da Anjo Tintas, conselheiro de administração, autor do best-seller Gestão Profissional na Prática, e é ele que abrilhanta hoje o podcast Liderando Líderes comigo aqui. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite, Leia. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. O tempo é um recurso valiosíssimo e eu sou muito grata pelo teu recurso dividido conosco aqui, com todos que vão acompanhar o podcast a partir de agora. Bem, Felipe, tem muitas coisas para a gente trocar e eu espero ser muito assertiva, porque quem está em casa quer aproveitar essa aula aqui com você, mas eu quero ter uma curiosidade. Eu falei que você é um cara que eu admiro, é uma pessoa que, à distância, eu falo pelas redes, é inquieto, inovador, estudioso. E eu começo dando algumas características, porque eu trabalho com a metodologia da Gallup de talentos. E eu sei que para eu encontrar outro Felipe no mundo, com a sequência de talentos que você tem, é um em cada 33 milhões de pessoas no mundo. Eu não sei se você sabe esse dado específico da Não, Gallup. não sabia. Esse número aí eu não conhecia. É fato. Então, quando a gente mapeia um talento, então, quando eu estou diante de um talento, eu aproveito muito, porque eu sei estatisticamente que é muito difícil encontrar outro como você. E eu quero saber quem você é, na verdade, além do que você faz. Porque o que eu apresentei aqui, para quem está nos acompanhando, é o que tu faz. Mas eu quero saber quem você é. Ah, legal. Eu gosto dessa pergunta, porque essa parte de quem eu sou, o meu papel de CEO é um dos papéis que eu tenho na minha vida, né? Na realidade, eu sou muito mais do que o CEO da Anjo. Eu sou filho, eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou pai, eu sou diversas coisas em diversos momentos diferentes. Mas assim, lá na minha essência, eu sou um moleque. Sou um moleque. Eu gosto de criança, gosto de estar perto de criança, eu me sinto muito jovem. Inclusive, às vezes me perguntam, uma vez meu pai me fez esse questionamento: quantos anos você teria se não soubesse quantos anos você tem? Falei, cara, uns 16, 17 anos, assim. Às vezes eu vejo jogo de futebol e eu falo, pô, acho que se eu treinar eu consigo ir lá jogar, porque eu tentei ser jogador de futebol e não consegui, né? Mas eu ainda tenho aquela coisa, assim, de moleque. Eu gosto muito de esportes de aventura, gosto de tocar violão, gosto de surfar, mas na minha essência eu sou um guri. Sou um guri. E é engraçado porque quando a gente atribui isso internamente, fisicamente, a gente representa aquilo. Porque, de fato, com que idade tu tem hoje, cronológica? Eu faço 38 em alguns dias. De fato, é um guri, né? Mas é um jovem guri com aparência saudável, porque quando a gente olha para uma pessoa que ocupa o teu cargo, não cuidar de vários aspectos desse eu que eu perguntei quem você era, impacta na fisiologia e, inclusive, na Sim, representação que a gente tem. exato. E muito bom ver que tu tocas violão, que tu gosta de ser criança. Acho que a gente tem que preservar a criança interna, que a Sim, vida adulta, por vezes, já é pesada e às vezes chata. é. Então, se a gente fica muito adulto em alguns momentos, a gente fica chato. Então, isso é bacana. E eu não sabia que tu era pai. Tens um filho? Tenho dois meninos. Tenho o Theo de 10 anos e o Luca de 8 anos. Olha que bacana, uma É, dupla aí, que nem eu tenho, o Davi e o Miguel. é Que legal. muito bom. E ser pai é espetacular, né? Pegando esse gancho, a paternidade mudou a tua visão como CEO ou não? A paternidade veio junto com o CEO, na realidade. Eu fui pai no dia 16 de julho de 2013 e eu assumi como CEO no dia 29 de julho de 2013. Então foram aí 13 dias de diferença, 2 semanas de diferença. Então veio tudo muito junto. Eu não consigo dizer se a paternidade mudou a minha forma de ser CEO ou não, porque veio tudo junto, assim, né? Faz 10 anos e meio que eu tô como CEO e é exatamente a idade do meu filho. Mas a paternidade muda muito. Eu costumo falar que namorar não muda praticamente nada a nossa vida, casar muda
pouquíssimo a nossa vida. Agora, ter filho muda tudo. Ter filho muda tudo. A visão de mundo. Lê, pra te ter ideia, eu nunca tinha sentido saudade na minha vida. E eu falo isso aberto porque eu já falei para meus pais, já falei para minha esposa, até eu ter meus filhos. Até a gente, eu e minha esposa, a gente nasceu Theo. Porque eu tô junto com a minha esposa há 23 anos. A gente tá desde 14 anos junto, então eu sempre gostei muito dela, eu amo ela, mas eu nunca senti saudade, até os teus filhos. Depois que nasceu o Theo, virou uma chave dentro de mim. Eu choro em filme, eu nunca tinha chorado em filme na minha vida até eu ser pai. Eu sinto saudade da minha esposa, que antes eu não sentia saudade de verdade. Eu sentia falta de estar junto e tal, mas não era aquela saudade de apertar o coração, sabe? Hoje eu viajo, eu sinto saudade da minha mãe, eu sinto saudade do meu pai, do meu irmão, das minhas afilhadas, da minha sobrinha, eu sinto saudade de todo mundo. Eu falo pra minha esposa, eu fiquei frouxo depois que eu virei pai. Eu choro em comercial de maionese. E olha que bacana ouvir você falar sobre isso, porque a paternidade, e eu tô te fazendo perguntas, talvez as pessoas estejam pensando, tá, mas ela não vai falar do negócio dele. Não, não vou falar. Geralmente a gente não conversa com isso, com um homem, como se isso fosse essa divisão que acontece. Se fosse uma mulher, a gente fala abertamente. E aí te ouvir falar e sentir a tua emoção, e entender que a paternidade aumentou o repertório emocional. Demais. Porque quando tu fala sobre isso, eu não senti, agora eu sinto. Né? Então, a interpretação do que é sentir saudade pós um evento, que é ser pai, muda repertório emocional. E se muda repertório emocional, Felipe, eu estudo neurociência, toda emoção é uma memória. Talvez você já sentisse antes, mas não tivesse acessado de fato essa memória. Ponto. Então, vieram 2 nascimentos muito próximos, né, do teu primeiro filho e do cargo em si, e claro que com eles todos os desafios. Quais foram os principais desafios? Eu vou falar dos 2, tá? Vamos fazer um paralelo aqui, já que eles nasceram basicamente juntos. Bom, tem que separar, né? Os desafios da paternidade é bem diferente dos desafios de ser um CEO, né? Vamos começar do CEO, que é mais fácil, eu acho. Quando eu assumi como CEO em 2013, o meu maior medo, e continua sendo o meu maior medo até hoje, não era quebrar a empresa. Era ter que demitir as 200 pessoas que trabalhavam lá com a gente, as 200 famílias que dependiam diretamente da gente, e fora as centenas de outras famílias que dependiam indiretamente. Esse sempre foi o meu maior medo. Se eu não posso fazer nada que vá quebrar a empresa e eu ter que demitir essa turma, eles dependem da gente. Porque eu tomar uma decisão que vai me afetar, tranquilo. A responsabilidade é minha, eu tomo a minha decisão, eu errei, eu quebrei, eu vou atrás, dou a volta por cima e vou. Agora, quando eu afeto a vida do outro, aí é algo que pesou muito. Então, para mim, pesou muito isso no começo. Eu tinha muito medo de errar. Então, é claro que o nosso modelo de gestão acabou ajudando, me dando um suporte muito bom, porque junto com o meu início como CEO, a gente montou o conselho administrativo na Anjo também. Então, além do nosso modelo de gestão ser um modelo de gestão descentralizado, que é um modelo de gestão compartilhado, onde os diretores têm poderes e autonomias para tomar as decisões, a gente tinha um conselho de pessoas muito mais experientes. Eu tinha 27 anos. Nossa, era um moleque. Super jovem. Assumi uma empresa com faturamento gigantesco, com centenas de pessoas que dependiam, e eu tinha muito medo. E o conselho acabou me ajudando, mas mesmo assim os 2 primeiros anos foram terríveis, terríveis. Eu tenho um indicador de estresse no meu corpo, né? Eu tenho aqui nos 2 cotovelos, hoje eles estão bons, aqui, estão tranquilos. O estresse tá legal. Acabei de voltar de férias. Acabei de voltar de férias faz 2 dias, então tá bom. Quando eu começo a ficar muito estressado, eu tenho um líquen, é tipo uma psoríase que dá aqui nos 2 cotovelos e começa a ficar vermelho, resseca, coça, fica parecido com psoríase. E, cara, naqueles 2 primeiros anos foi uma loucura. Isso aqui chegava a sangrar, assim, meus cotovelos de tão estressado que eu tava, assim, foi um nível hard. E aí, depois de 2 anos, nós tivemos umas mudanças. Eu até falo no meu livro esse período aí, porque foi um período de muitas mudanças. Tivemos problemas na empresa também. Teve um ano, dentro desses 2 anos, teve um ano que foi muito ruim. E depois um diretor pediu as contas. Foi terrível. Então, foram 2 anos muito difíceis para mim, muito pesados.
E aí eu fui fazer terapia. Eu fui fazer terapia e numa dessas terapias, o meu terapeuta, ele pegou e falou assim, faz quanto tempo que tu não toca violão? Aí eu parei, me sentei para trás assim, porra, faz 1 ano que eu não pego o violão na mão. Aí diz ele assim, e surfar? Assim, pô, faz quase 2 anos que eu não surfo. Ele assim, pega teu violão e bota na sala da tua casa para te ver ele todo dia e lembrar que tu tem que tocar. Porque ele identificou que o violão é uma válvula de escape para mim, é uma ferramenta de alívio de pressão, né? Então, o violão, o surf, hoje brincar com os filhos, né? Na época eu não tinha Uhum. filho, era recém-nascido, não dava para brincar, mas eu tenho algumas coisas que eu faço, esporte, por exemplo, é algo que me alivia muito a pressão. Então, eu tive um suporte muito grande nesses 2 anos e mesmo assim foi muito pesado. Então, eu tinha os diretores que compartilhavam decisão, eu tinha o conselho que validava muitas coisas que a gente podia fazer de errado, eu tinha um terapeuta, eu tinha minha esposa para conversar, e mesmo assim foram 2 anos terríveis, os 2 primeiros anos. Assim, não quero voltar neles, não. Hoje não, hoje a empresa já está num nível de maturidade muito maior do que quando eu assumi, e principalmente eu estou num nível de maturidade muito maior, né? Então, para mim, a principal desafio meu como CEO é construir um time e uma empresa que não dependa de mim. Eu costumo falar que o meu papel é me tornar dispensável. Ou seja, eu acho que é um egoísmo tremendo a gente construir um negócio, uma empresa que dependa do CEO, que dependa de uma pessoa. Porque eu posso sair agora aqui e bater o carro ali na frente e morrer. E aí, se eu tenho uma empresa extremamente centralizada e dependendo da figura de um super-herói, um super CEO, eu quebro uma empresa e vou impactar hoje a vida de mais de 700 funcionários que a gente tem hoje. É muito complicado isso. Então, para mim, um dos grandes desafios é conseguir construir uma equipe com nível de maturidade, autonomia e poder de decisão para que a empresa rode sozinha sem precisar de mim. Eu acredito muito que tu falou numa palavra que é autonomia, e a gente falou nos bastidores algumas coisas aqui, tu falou do conhecimento. Para a Letícia, a autonomia acontece por meio do conhecimento. Para mim, o conhecimento é o caminho mais seguro para a gente ter uma vida com autonomia. Quando tu fala em equipes autônomas, qual que é a tua interpretação, né? Para ti, claro, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de conhecimento técnico, eu estou falando desse conhecimento que fosse te buscar na terapia ou na psicoterapia, se tu fez com psicólogo, enfim, de olhar para si, de saber assim, eu tenho um limite até aqui, daqui para frente eu tenho que buscar recurso ali, porque senão não vai rolar performance. Uhum. Depois eu vou falar um pouquinho da tríade da performance dentro de uma das metodologias que faz muito sentido. E ouvir um CEO falar sobre isso em Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da saúde mental, é um convite para as pessoas que ainda em 2024 têm um super preconceito em buscar ajuda. Ninguém busca ajuda só porque está sofrendo, a gente busca ajuda porque a vida tem um monte de dilema. E a gente é limitado, sim, a gente precisa ouvir de outras pessoas, buscar recursos para que a gente possa ser infinitamente não uma pessoa de sucesso, mas um sucesso de pessoa. São duas coisas diferentes. E aí, quando eu falei todo esse enredo, porque tu estava falando da autonomia, na tua visão, como que vocês, lá na Anjo, na prática, aliás, teu livro, Gestão Profissional na Prática, quero ler, não li ainda, te confesso. Como que isso acontece, essa autonomia? Bom, a autonomia ela vem com conhecimento. Uhum. Se a pessoa não tem conhecimento, não tem uma base para sustentar as decisões dela, ela não vai poder ter autonomia. Não pode dar autonomia de dirigir um carro para uma criança de 5, 6 anos de idade. Ela precisa ter conhecimento, precisa ter habilitação, depois ela ter o conhecimento, está habilitada, aí ela vai poder dirigir o carro com 18 anos, tudo certinho. Na empresa é a mesma coisa. Como é que eu vou dar autonomia para um profissional recém-chegado? Para um estagiário que não conhece da minha empresa, que tem 2, 3 meses. Não dá para dar autonomia para ele. Primeiro eu tenho que capacitar aquela pessoa, ela tem um nível de conhecimento, um nível de maturidade e entender como é que é a cultura da nossa empresa, quais são os valores. A partir daí eu tenho uma base, é um mínimo de conhecimento, um mínimo de ambientação com a nossa empresa e de maturidade para que ela possa ter autonomia. Então não é simplesmente
larga a pessoa lá e fala, te vira, Uhum. pode tomar as decisões. Não, não é assim também. Isso aí não é delegar, é delargar, né? Tu larga e fala, vamos ver o Joga que na vai. piscina de Não, jacaré. aí não dá. Então, acho que tem que ter uma base. Tendo essa base, tu começa a dar autonomia. Só que não adianta tu dar uma autonomia para essa pessoa e a partir do momento ela tomar uma decisão errada, você vai lá e briga com ela. Ou demite essa pessoa. Aí tu vai estragar toda a tua cultura e não vai conseguir ter autonomia nunca. Eu sou um cara que eu consigo delegar muito. Eu sei delegar, eu sou um bom delegador. Mas eu entendi que delegar, para mim, é aceitar que muitas vezes as pessoas vão fazer diferente do que eu faria. E às vezes vai ser pior e às vezes vai ser melhor. E como que tu lida com a frustração de quando não é como você gostaria que fizessem? Geralmente não é como eu gostaria, Uhum. porque lá na Índia, como eu falei, são 700 pessoas pensando diferente. E se todo mundo pensasse igual, não precisava de todo mundo, né? Sim. Eu costumo falar para os nossos diretores, eu falo, pessoal, se todo mundo aqui concordar, a gente não precisa de todo mundo aqui. Tem gente sobrando. Se é para todo mundo concordar comigo, tchau para vocês e eu faço tudo sozinho. A gente precisa ter opiniões diferentes, ideias diferentes. A gente sabe que a gente quer ir nessa direção. Agora, se a gente vai por esse caminho ou por esse caminho, eu não sei. Então, a gente tem que discutir, tem que debater ideias, mas depois que as ideias estão debatidas, a gente define o caminho e vai todo mundo remando para o mesmo lado. Mas eu lido muito bem com isso. Inclusive, eu conto nas minhas palestras vários, não é um nem dois, são vários casos de decisões que eu tinha uma opinião, fui voto vencido, falei assim, e teve um caso emblemático que eu conto que eu falei assim, ó, tudo bem, vocês estão votando desse jeito, eu não acredito, vai dar errado, eu tô avisando que vai dar errado, e depois nós vamos voltar atrás, mas tudo bem, vocês decidiram assim, nós vamos nesse caminho aqui, vai todo mundo para cá. No fim deu muito certo e virou o produto que mais vendeu na empresa, assim, foi um sucesso, não só na empresa, mas no Brasil todo, assim. E cara, eu fico feliz demais, né? Porque eu errei e o negócio deu certo. Eu adoro essas histórias porque elas confrontam as nossas verdades Mas absolutas. eu adoro, eu adoro. Eu falo, cara, se vocês não tivessem discutido comigo, se não tivesse peitado e falar, não, é esse caminho, mas eu ter feito uma cagada. Aí, quando tu traz esse exemplo, é um ritual expresso de segurança psicológica na prática, que acontece a inovação. Porque se o time não tivesse a coragem de, vou falar aqui, abrir a boca para confrontar quem tem hierarquicamente um cargo acima, que é o que acontece em muitos cenários, e aí o silêncio impera, a harmonia artificial bombando dentro da cultura, vocês deixariam de vender possivelmente o que tu falou que trouxe um resultado incrível para o negócio de vocês. E uma coisa legal que eu gosto de fazer lá na Anjo, eu gosto de ser sempre o último a falar. Porque quando eu falo primeiro, pela posição que eu tô lá dentro de CEO, eu influencio muita gente. Mesmo inconscientemente, muita gente acaba sendo influenciada por mim. Então já teve casos que eu falei na frente e todo mundo concordou comigo e a gente fez e deu um baita problema. Deu um baita prejuízo. E eu assim, cara, será que se eu tivesse dado um passo para trás, escutado todo mundo, eu teria a mesma opinião? Então hoje eu gosto de ouvir muito primeiro e depois eu falo. Então eu sempre guardo a minha opinião para o final, para não coibir ou não inibir as pessoas de dar opiniões diferentes da minha. Porque mesmo que eu incentive que as pessoas tenham opiniões diferentes da minha, eu gosto disso, muita gente, quando me ouve, acaba não tendo para não querer desafiar o CEO. Porque, Sim. querendo ou não, é a cadeira mais alta ali do operacional da empresa, né? Então, eu gosto muito de ser o último a falar e ser o último a dar minha opinião nesses casos. Para não sugestionar, a gente chama de efeito halo, né? É. E quando tu te olha hoje nessa cadeira, construindo, dando continuidade a uma construção que já existia, quem ocupava essa cadeira era teu pai, certo? Uhum. Existe comparação interna? Estou falando muito mais da cabeça do Felipe, inicialmente, de ter um modelo pronto e de, coincidentemente, essa pessoa, além de ser, né, a pessoa que você iria suceder, era o teu pai também. Existem comparações internas, vozes No interiores? passado, logo que eu assumi, teve.
teve não só vozes internas, como vozes externas também, né? De gente que fala, oh, pô, na época do teu pai não era assim, na época do Beto não sei o quê, pô, que saudade da época do Beto. E tá tudo certo, faz parte. Eu me cobrava muito também, até porque meus 2 primeiros anos, o ano que a gente fez a sucessão, ele saiu na metade, eu assumi na metade, aquele ano foi muito bom. O ano seguinte, que foi um ano que foi o primeiro ano que eu tava o ano completo, foi uma droga o ano, o resultado foi muito ruim. E eu me culpava muito. Mesmo não sendo culpa minha, cara, eu me culpei muito. E começou a vir as comparações, sim. Principalmente minha comigo mesmo, né? Eu pensava, pô, será que eu fiz certo? Será que se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo? Mas com o passar dos anos, assim, eu acho que com a minha maturidade também, hoje não existe nada disso. Também já faz 10 anos, né? Faz 10 anos que ele saiu da operação. Então hoje não tem praticamente zero de comparação. E ele é um dos teus mentores? De vida, não só de como CEO, como empresário, mas de vida. Meu pai é um mestre, aprendo muito com ele. Meu pai, a gente sempre foi muito amigo mesmo, assim, eu nasci, o meu pai tinha 22 anos, então a diferença de idade é pouca, a gente sempre fez muita coisa junto. Eu, ele, meu irmão, a gente viaja junto até hoje, a gente é muito unido, a nossa família é muito unida. Não só os filhos, mas as noras também. A gente tá é uma balaia de siri, né? Tá sempre tudo junto, tudo agarrado. A gente gosta de estar junto. E meu pai, por mais que a gente não concorde em uma ou outra coisa, cara, ele é um mestre. Ele entende muito, ele conhece muito, ele lê muito, ele estuda muito, muito mais que eu. Muito mais que eu. Então, sim, ele é um dos meus mentores de vida. E eu trouxe esse aspecto porque eu fico pensando que um dos desafios muito mais psicológicos, tá? Felipe, tu falou, interno, externo também, é validar uma cadeira tendo um histórico familiar no negócio. Porque quando vem de fora, parece que socialmente ou internamente as pessoas, ok. Quando você é um filho que vai suceder o negócio, existe, para alguns, uma dúvida. Sim. Então, ter que provar, né? E a gente nasceu e se constituiu em várias instituições. O que é prova na escola? Provar. Você tem que provar alguma coisa para alguém para passar de um step para outro. Uhum. E na organização não é diferente. Então, como que foi o ter que provar? Para mim foi um pouco mais leve, porque eu tive uma lição lá dentro da Anjo que me ajudou muito. E eu posso falar nisso daqui a pouco. Foi algo que mudou a minha vida, tá? Teve uma mudança na minha vida muito grande, esse fato que aconteceu. Mas eu trabalhei durante 10 anos, 10 anos antes de ser CEO na Anjo. E eu passei por todas as áreas da empresa. Passei por todas. Então, eu já tinha trabalhado em todas as áreas e eu fui subordinado de praticamente todos os outros diretores, que depois eu virei CEO. E todos eles já sabiam como eu trabalhava, já conheciam as minhas competências, a forma como eu pensava. Então, quando eu assumi, eu tive um apoio muito grande dos meus diretores. Então, isso acabou sendo bem legal. Isso ajudou muito. Mas é claro, sempre tem um ou outro que fala, tá lá só porque é filho do dono e entre outras coisas. E eu não vou negar que ser filho do dono ajuda, sai na frente de muita gente, né? Sai na frente de muita gente. Não dá para dizer que eu tô lá só por competência, porque tem trocentos competentes aí no mundo, né? Que poderiam estar no meu lugar. Mas ser filho do dono ajudou muito mas, claro, tem as... Mas não mantém, né? Não mantém. Facilita, mas não mantém. Não mantém. Mas esse fato que aconteceu lá dentro que me ajudou muito, Lê, um dia a gente estava numa reunião de diretoria, eu ainda estava como trainee lá dentro, eu estava só como ouvinte, eu participava das reuniões de diretoria só como ouvinte, eu sentava lá e ficava só ouvindo, treinamento, né, capacitação. Fiz isso durante 5 anos, não podia falar nada dentro da organização. E teve uma época que deu um problema na organização e tinha um diretor que estava tendo uns problemas pessoais e juntou com o problema da organização e ele pegou outro diretor e ele começou na reunião de diretoria e falar mal desse cara e falar mal na frente dele porque tu é incompetente, blá, 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 e falou e o Beto falava assim, calma, e já para, segura, tal, e não ia e o cara falando e dando pau, de repente o Beto, não, a reunião encerrada, acabou, tal. Aí o Beto me chamou
Falou assim, vem comigo que eu vou te ensinar como é que se resolve uma situação dessa. Aí ele chamou o diretor que tinha sido ofendido. Ele falou assim, olha aqui, olha, eu quero te dizer que pedir desculpa porque aquele diretor está passando por uns problemas familiares. Nós, como donos da empresa, nós não pensamos dessa forma, nós acreditamos em ti, gostamos do teu trabalho, tua competência, tal. Falamos, aí o diretor falou assim, Beto, cuida dele. Ele vai morrer com esse ódio todo no coração, com esse estresse todo, ele tá precisando de ajuda. Eu não. Ele não tem a capacidade de tirar minha paz. Nossa. Aí eu assim, filho da mãe. Inteligência emocional na prática. Assim, caramba, esse cara tá certo. Assim, quem é que deu o poder para um terceiro tirar minha paz interior? E de vez em quando eu até posto nas minhas redes sociais, e a minha esposa me chama de Buda, porque às vezes ela me chama de Buda, você é Buda. Porque eu falo assim, cara, tu não pode dar o poder de um idiota tirar a tua paz interior, tirar o teu sossego. Não dá, velho. Não dá esse poder para as pessoas. E aí depois eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre filosofia e eu entendi que o meu modo de pensar é muito parecido com os estoicos, né? Mas não dá esse poder para um terceiro tirar a tua paz. Hoje no mundo, tem 3 pessoas que têm poder de me tirar do eixo, assim. Se eles falar alguma coisa, me tira do eixo. Não mais do que 3 pessoas. Todas as outras podem falar o que quiser, que eu tô tranquilo, tô sossegado, entra por aqui, sai por ali, não tem problema nenhum. Isso faz muito sentido, Felipe. Eu também estou lançando um livro que se chama Desconforto Calculado, que é o compilado de artigos que eu escrevo desde 2016, e um deles eu escrevi cuidado para quem você dá o poder. Nesse caso, está falando de repreensão, mas pode ser de tirar a paz. Na verdade, a gente é responsável por aquilo que se permite sentir e experimentar. E quando a gente fala de inteligência emocional, que as pessoas intitulam o conceito equivocadamente como controlar a emoção. Não existe controlar a emoção. Existe fazer um gerenciamento. Isso é um gerenciamento. Sim. Tu sabe, inclusive tu sabe que tem 3, tá? Depois tu vai me falar o nome nos bastidores da brincadeira. Tem 3 que podem. E aí, qual é a estratégia? Tu já conhece? Possivelmente tu tem uma estratégia. Claro. Para essas 3. Então, isso vem da onde? Da onde que vem esse teu conhecimento? Além do teu estudo, além de tu te identificar com o estoicismo, de autoconhecimento e autogestão. E aí, quando eu olho para você na posição que você está, escuto algumas coisas que me encanta e, de certa forma, me faz ficar, inclusive, um tanto quanto honrada por estar numa cidade que tem a empresa que você tem e que tem um CEO com esse pensamento. Que possivelmente eu imagino que com esse aprendizado dessa história veio de algo que a cultura promove. Hoje, quais são os ritos, quais são os mecanismos, artefatos que tem na cultura de vocês que sustentam esse tipo de pensamento e de ação? O que tem lá? Como que é na Anjo, no dia a dia, olhar para si? A gente sabe que, obviamente, eu não estou nem considerando os erros aceitáveis, tem os não aceitáveis, mas como que é o dia a dia com gente lá? É legal. É Kinder Ovo, a gente abre uma surpresa. Trabalhar na Anja é muito bom. Eu sou suspeito, mas eu gosto muito de trabalhar lá. Nossa cultura é muito legal. Não estou dizendo que a nossa cultura, a gente não cobre resultado, a gente cobra resultado pra caramba. Mas a gente premia também por resultado bom. Tem uma meritocracia muito legal lá dentro. Não estou dizendo que às vezes é chato. Claro que tem dia que é chato. Tem dia que eu saio de lá querendo chutar a porta do carro. Normal. Não existe empresa perfeita, não existe casamento perfeito, não existe vida perfeita. A vida é igual ao coração, né? Altos e baixos, né? Movimento. Se o nosso coração, se o o eletro, né? O eletrocardiograma não for para cima e para baixo, ele estiver sempre reto, tá morto, morreu. Então a vida também é assim, tem altos e baixos, e na empresa a mesma coisa. Agora, a gente tenta criar algumas coisas lá dentro para alguns rituais para estimular a cultura da empresa, né? Por exemplo, a nossa sala de reunião de diretoria é uma mesa redonda. Uma mesa redonda, não tem ponta da mesa. O chefe senta na ponta da mesa. Não tem, é uma mesa redonda, todo mundo tem peso igual.
quando a gente vai para uma reunião de PPR, discussão do PPR, eu sento no auditório junto com os outros profissionais, igual todos os outros profissionais. Então, todo mundo está no mesmo nível. Não é porque eu tenho a cadeira de CEO que eu tenho que ter um assento especial. Não, é tudo igual. E aí a gente tem diversos outros ritos e outras coisas que a gente faz lá dentro para estimular a diversidade, para estimular opiniões diferentes, para estimular a inovação. Então, a gente tem diversos programas, tem um programa de inovação e melhorias lá dentro, que a gente premia melhorias. Então, a gente tem várias coisas que a gente faz para promover a cultura da empresa. E funciona. Funciona. Na maioria das vezes funciona. Inclusive, esse programa de inovação é o PIN? É o PIN. É o PIN quando eu era da indústria. Eu fui lá fazer um benchmark. Faz tempo que tem esse programa, não faz? Faz tempo. Faz porque eu estou falando de 2009, 2008, que eu fui visitá-los. E, à época, a gente estava querendo implementar nessa indústria que eu estava e usamos como estudo de caso, foi muito interessante. E o PIN, ele é preservado, ele existe até hoje? Existe até hoje. Ele já teve uma participação muito grande quando a empresa era menor. Nós chegamos a ter quase 80% das pessoas participando, porque é voluntário o PIN, né? Sim. Quase 80% da empresa participando. Hoje esse número caiu bastante, está abaixo de 50%. Mas ainda é fantástico, porque antes era 80%, mas a gente tinha 100 pessoas trabalhando na empresa, né? Hoje a gente está com 700, então é bem diferente. Sim. E é legal porque é um programa que as pessoas têm a oportunidade de parar o que elas estão fazendo durante o horário de trabalho, por 1 hora. Então, uma vez por mês, se reúne de grupos de 5 a 8 pessoas. Pode ser do mesmo setor, pode ser setor diferente. Cada um escolhe o grupo que quer montar. E essas pessoas param durante 1 hora para pensar como é que elas podem fazer o que elas fazem de uma forma mais barata, mais rápida e com melhor qualidade de vida. Então, esses são os 3 motes do programa. Mais barato, mais rápido e melhor qualidade de vida. E aí começa a surgir muitas ideias. Por exemplo, eu vou falar... Eu não lembro o ano passado como é que fechou, mas, se eu não me engano, em 2022, nós fechamos o ano com 400 ideias. Nossa. Geradas por essas equipes. Ideias fantásticas. Tem ideias mais simples, de falar o seguinte, olha, vamos tirar essa bandeja daqui, vamos colocar daquele lado da mesa, porque fica mais prático para a gente usar. Essas são microprojetos que a gente chama de ver e agir. Então, eu vi aqui e tal, agir e tal, é um programa menor. Mas ideias maiores que acabam trazendo resultados espetaculares para a empresa. E então, a gente premia as equipes, elas vão criando pontuações. No final do ano, elas podem pegar essa pontuação e trocar por brindes. E também, a equipe que mais pontuar, a gente faz uma amostra do PIN, onde vem jurados externos e fazem a votação, como se fosse aquelas feirinhas de ciência da escola. E aí, elege o melhor projeto e a equipe do melhor projeto ganha um dinheiro para fazer uma viagem, para fazer um passeio, alguma coisa assim, para incentivar também esse programa. E é muito legal, um programa que funciona super bem, e eu adoro. E tem alguma ideia específica que te marcou, que mudou possivelmente algum processo ou um produto especificamente? Tem muitas. Mas tem uma que eu gosto de citar, que é uma bem emblemática, que esse nosso programa PIN, ele nasceu do CCQ, que são os Círculos de Controle da Qualidade, que é um programa que veio lá do Japão e tal. Então, a nosso PIN participa do grupo do Brasil, né? Então, tem a amostra da nossa empresa, tem amostras estaduais e tem amostras nacionais. Essa ideia ganhou o Prêmio Nacional como a melhor ideia do Brasil. E foi uma ideia tão simples que eu gosto de citar ela. E não veio de nenhum engenheiro, veio do cara que trabalhava lá na manutenção da empresa. Nós tínhamos um produto que ele é o thinner. O thinner é uma latinha assim, né? E aí tem que encher essa latinha de thinner. Então, ela entrava aqui, ia numa esteira. Nessa esteira, ela entrava num carrossel. Vinha um pistão, colocava aqui dentro da lata, enchia a lata e saía. E aqui tem uma vedação, né? Então, tem uma vedação aqui com pistão, depois saía, e a lata saía cheia, aí vem o robozinho, bota a tampa e tal, e faz todo o processo. Só que esse anel de vedação, como o thinner é um produto agressivo, ele começava a agredir essa borracha de vedação
e chegava um momento que essa borracha estourava. E quando ela estourava, vazava produto. E vazava produto, desperdício de produto, aumento de custo, tinha que parar a máquina para ir lá trocar o anel de vedação. E foi indo, e a gente falou, lançamos essa ideia para o PIN, ó, chamamos engenheiros de tudo que é lugar, da Europa, tal, os caras tentaram. Não vamos fazer de borracha, vamos fazer de silicone. Não funcionou. Vamos fazer de Tecnil, não funcionou. E a gente foi tentando vários produtos e não resolveu. E aí um dia um funcionário estava passando lá e falou assim, posso dar uma sugestão? Pode, ele sim. Vamos pegar essa mesma borracha que a gente tem aí e vamos passar uma fita veda-rosca. Essa fita veda-rosca de tubulação. E vamos passar. Ele foi lá no material de construção, com R$2, comprou a fita veda-rosca e passou em todos os anéis de vedação. Revestiu eles com a fitinha veda-rosca. A gente gastava uns R$40 mil por ano de borracha, que era o anel de vedação. Com R$2, a gente ficou uns 4 anos sem trocar anel de vedação. Uau. Foi uma economia, assim, violenta para a empresa. Então, com uma ideia de um profissional que está ali vivenciando no dia a dia, acabou trazendo um resultado tão expressivo para a nossa empresa. A gente gastava muito dinheiro com isso, fora a parada de máquina, fora desperdício. Então, essa ideia acabou sendo a ideia que foi premiada do ano por ser tão simples e tão genial. E olha, ficaram meses para tentar resolver isso e o cara com uma ideia simples ali resolveu. Ganhou na Anjo, ganhou Catarinense, ganhou Nacional. E esse cara acabou ganhando um prêmio também, que a gente deu uma viagem para ele para o Nordeste e tal. Pela genialidade da ideia. Eu gosto de citar essa porque é um exemplo bem prático que aconteceu lá. E tem outras também. Nós tínhamos uma planta que ela era 2 andares, então o pessoal trabalhava aqui, aí ele saía, descia uma escada aqui, daí tinha que subir a outra escada para ir lá no outro andar. O cara falou, por que a gente não faz uma passarela aqui por cima, daqui para cá? E, cara, a gente vai economizar X minutos por dia, X minutos, vezes tantos dias, tal, a gente vai conseguir fazer 4 fórmulas a mais por mês. Cara, genial. Fizemos a passarela, tá lá até hoje essa passarela. Então, ideias simples que vêm da equipe, que está vivenciando o dia a dia. Não ia vir de mim nunca, porque eu não tenho aquela dor. Eu não vivencio o dia de ter que descer uma escada e subir outra escada todo dia. Eu não vivencio a dor diária de ter que trocar o anel lá do pistão porque estava rompendo, estava vazando. Mas aquela pessoa que está lá no dia a dia, ela sabe onde é que são os problemas. E todo mundo tem ideia. E novamente, aquilo lá do CEO ser dispensável, né? Por que a solução daquele problema tem que depender do Felipe, que é o CEO? Se tem 700 pessoas lá dentro da empresa, com cabeça, com cérebro, podendo pensar e dar sugestão. Então, a partir do momento que tu cria um ambiente propício para as pessoas trazerem novas ideias, novas sugestões, isso acontece. E é muito legal. Essas histórias são muito inspiradoras e provocantes, principalmente para quem está assistindo, que tem negócio, independente do tamanho do negócio. É sobre isso, é sobre cérebro. E também sobre desafiar alguns conceitos sociais que a gente tem, que toda a resposta tem que vir ou da alta gestão ou das pessoas que mais estudaram. É óbvio que o conhecimento te traz liberdade para encontrar respostas, nem todas. Exatamente porque a pessoa que está ali, ela não pode ser negligenciada. É ela que todos os dias faz, que mexe, que usa, que sabe o quanto é incômodo ou não. Então, quem tem negócio, quem lidera pessoas, por favor, não negligencie a capacidade das pessoas. Então, quando eu escuto histórias como essa, e participei também, né, nos ambientes corporativos que eu pude estar enquanto gestora organizacional, trazendo esses projetos exatamente porque a gente sabe, não só pelo resultado, que óbvio que uma empresa seria muita irresponsabilidade uma empresa não pensar em resultado, mas a forma como a gente entrega resultado é um grande diferencial econômico, social. E eu entendo que o papel de uma empresa é esse também, é fazer um cara que talvez nunca tenha sido ouvido em outros cenários, entender que tem espaço para ali ser e ser reconhecido e ser ovacionado. Eu, particularmente, como pessoa, acho isso assim incrível. Felipe, parabéns. Obrigado. É bem legal. Esse é um projeto que começou lá nos anos 90 dentro da Anjo e está lá até hoje. E se depender de mim, não vai acabar nunca. Mas, Lê, tá cada vez mais difícil fazer o pessoal aderir, e se empenhar e se comprometer com isso, assim.
A gente tem hoje 3 pessoas que trabalham no PIN só para incentivar e fazer. Vamos lá, pessoal, vamos dar ideia, vamos montar um grupo novo, vamos tal. E mesmo assim tem gente que não quer, tem gente que não é comprometida. E quanto mais a empresa cresce, mais difícil é, né? A gente começa a escapar no meio dos dedos, né? Muita gente. Antes eu conhecia todo mundo pelo nome, hoje tem gente que eu encontro na rua que trabalha na Anjo, eu nem sei que trabalha na Anjo. Tu consegues, então, evidenciar por meio da dor, né, do crescimento, do desafio, enfim, né, nem sei se é dor a palavra certa, mas que a cultura ela começa a ser impactada pelo nível de engajamento, que à medida que ela cresce, o engajamento cai. Total. E o que vocês fazem para isso? Vocês têm medida de engajamento? Vocês têm mensuração? A gente não tem uma medida de engajamento, mas a gente colocou agora um programa, um sistema no ar que se chama... É um programinha de engajamento de profissionais, é um aplicativo, chama Anjo Lovers. E é muito legal, a gente coloca desafios dentro da plataforma e cada desafio que essa pessoa faz, ela vai ganhando pontos e com esses pontos ela vai trocando por brinde. Aí não é em equipe, é pessoal, não precisa. Então, assim, tem um desafio que é ler um texto sobre o Janeiro Branco, tem um desafio que vai ser assistir um filme sobre aquilo, tem um desafio que é fazer uma capacitação, tem outro desafio que é uma brincadeira, desafio poste uma foto sua na praia com a sua família. Então, tem diversos tipos de desafio lá dentro. E por lá a gente consegue saber quem são as pessoas que estão engajadas e as pessoas que não estão engajadas. Então a gente consegue ter uma ideia bem legal. Mas uma medida específica de engajamento é difícil. O que a gente tem é pesquisa de clima organizacional, sim, ENPS. Sim. Então a gente tem essas outras. Inclusive os nossos resultados assim estão bem legais assim, de ENPS. E a gente estava falando nos bastidores. Que tem um desafio que é a contratação de mulheres. Vocês têm agora um projeto, não sei se começou agora, mas eu acompanhei nas redes sociais alguns movimentos de ESG. Acho que começou ano passado. Temos. Ou já faz mais tempo? Na realidade, a gente já teve a ISO 14001, mas mais na parte ambiental, né, lá atrás. Depois a gente acabou tirando a ISO 14001, mas continuou com as práticas. Então a gente sempre olhou para isso. A gente sempre olhou para o ESG, só que antes não chamava ESG, né? Mas faz 2 anos que a gente está com uma equipe dedicada a ESG. Faz 2 anos que a gente está com uma equipe dedicada a ESG lá dentro, buscando muito diversidade, buscando muito inclusão. Então, a gente está trabalhando nisso sim. Inclusive, a gente está com uma conselheira mulher que começou há 1 ano, que não tinha. A gente colocou... A gente identificou que a gente tem um nível de diversidade de sexo, por exemplo, bem bacana, na área de laboratórios, área de escritório, área comercial, mas não na área produtiva. Então agora a gente colocou metas de contratar mulheres para a nossa área produtiva. Então a gente está trabalhando bastante nisso. E quando atrela a metas e a gente começa a dar desafios bem objetivos e que fazem parte, por exemplo, do desempenho de um gestor, de um líder, de uma área, as coisas começam... Isso é uma mudança de cultura. Então, é natural que tenha a variável tempo, né, atuando junto com ela para que isso, aos poucos, vá mudando. Eu tive uma experiência, te contei um pouco nos bastidores, que quando eu era gerente de uma indústria metalúrgica, não tínhamos homem naquela área especificamente, que era a área de função, uma área totalmente masculina. Não tinha mulher. Não tinha mulher, perdão, troquei. E aí a gente fez e não tinha nem... A estrutura física não era... adaptada para... A gente não tinha um banheiro específico, mas a gente quis começar. Vamos operar esse negócio, vamos tirar esse avião da pista. E foi muito tímido, assim, Felipe. Mas quando eu saí da indústria para abrir a consultoria, o setor já era mais feminino do que masculino. Legal. Então, não é... E eu nem estou falando isso com uma questão de competir mais homens. Não. Eu estou falando do incremento que... As diferenças são uma vantagem, sim. Nós somos diferentes e ponto. A pluralidade, né? A pluralidade... Isso que eu não bebi hoje. A pluralidade, eu acho que é muito, muito rica.
muito rica. A diferença de opinião, a diferença de religião, a diferença de sexo, de crenças. Eu acho que isso é muito bacana, acho que isso engrandece. É aquela história que eu tô falando, né? Se a gente tiver todo mundo pensando do mesmo jeito, de uma forma só, a gente vai pro buraco junto, né? A gente vai Exatamente. pro buraco junto. A gente já sabe o fim, né? O É. fim da linha. E me conta um pouco dessa. Sai um pouquinho da Anjo, desse teu outro papel de conselheiro. Eu vi que você fez a formação no IBGC. Faz quanto tempo estás atuando como conselheiro? Qual que é o desafio maior? Brilha o olho? Como que é esse lance aí? Divide um pouco com a gente. Bom, eu me formei como conselheiro por causa da Anjo, né? Como a gente montou um conselho na Anjo, eu tinha que entender como é que funcionava o conselho, como é que era um conselho na prática, no dia a dia. Então, eu fui lá, fiz a especialização, até porque eu ia ter que prestar conta para o conselho, né? Então, se eu vou prestar conta para o conselho, eu tenho que entender como é que funciona o conselho. Então, eu fiz com esse objetivo. Eu não tinha o objetivo de ser conselheiro. E aí, eu aprendi como é que funciona, tudo certinho. A gente já faz 11 anos que a gente tem conselho na Anjo. Então, eu já participo de reuniões de conselho há 11 anos. E lá na Anjo, além de... Hoje, no começo não, mas hoje, além de CEO, eu também tenho voto no conselho. Então, eu tenho voto ativo por ser sócio da empresa também. Então, eu voto também. E aí, depois de fazer isso, eu comecei a participar do conselho da Anjo. Eu falei, nossa, cara, esse negócio de conselho é legal, ajuda muito o CEO. Ajuda muito. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a participar de conselho de outras empresas para ajudar outras pessoas da forma como o conselho me ajuda. Porque para mim, cada reunião de conselho é um MBA. Uhum. É espetacular, eu adoro a reunião de conselho. Por mais que às vezes eu sou desafiado, eu levo esporro e tal, cara, a reunião de conselho é muito bom. É um monte de cabelo branco lá que tem vivências muito maiores do que a minha e eu consigo aprender muito com eles. Então, eu assim, acho que eu vou começar a ajudar. Só que eu não fui para conselho nenhum. E aí um dia eu estava fazendo um curso lá em São Paulo e um amigo meu me instigou para escrever um livro. Ele falou, cara, tem que escrever um livro da tua história, a tua história é muito, muito show. Pô, tu assumiu o CEO com 27 anos, tu tem que inspirar outras pessoas, outras empresas familiares. E aí eu falei, cara, que legal. Ele tinha acabado de lançar um livro, tinha sido best-seller, então ele estava muito empolgado. E ele me empolgou tanto que eu falei, eu vou lançar esse livro. E o meu pai sempre falou para lançar livro e eu nunca quis lançar livro. E eu falei, eu não sou escritor, pai. Tu é escritor, tu escreve, eu não tenho essa pretensão. Só que ele me empolgou tanto que eu fui e falei, vou lançar. E aí eu fui pro hotel à noite, eu comecei a pensar no livro. E eu falei, cara, escrever a minha história. Minha história não tem nada demais, cara. Eu não passei fome, tá legal, eu trabalhei, passei por todas as áreas, é legal. Mas, cara, minha história não tem nada demais. Eu não vou escrever livro porcaria nenhuma. Aí voltei no outro dia, o curso era 3 dias, né? Eu voltei no outro dia, encontrei ele, falei, aquela história do livro lá, velho, não vou escrever não. Esquece, a minha história não tem nada demais, eu não vou escrever, esquece. Ele, pô, escreve, não sei o que, assim, não vou escrever. Só que naquele dia a gente começou a discutir muito sobre gestão, sobre macroeconomia, sobre mundo. E uma das coisas que a gente discutiu é por que o Brasil é uma das empresas que mais abre empresas no mundo e o Brasil também é um dos países que mais fecha empresas no mundo. E uma das coisas, além de burocracia tremenda no Brasil, além de carga tributária elevada, entre muitas coisas, o brasileiro não tem a cultura de empresário. O brasileiro é um povo muito empreendedor, mas o brasileiro não é um povo empresário. E são duas características antagônicas. O empresário é aquele cara que mete a cara, vai, faz, nem analisa nada e sai. Vamos botar assim: tem um matagal. Esse cara sai cortando o mato e abrindo a picada no meio da floresta. O empresário. O empreendedor é esse. O empreendedor é esse. O empresário é o cara que vai atrás, organizando, tirando a lenha, botando uma para cada lado, tal, e deixando o caminho pavimentado para as pessoas mais pessoas conseguir passar. E é muito difícil ter uma pessoa com as duas características. Tem algumas pessoas que conseguem ter as duas coisas, mas é difícil. E eu falei, cara, esse negócio de empresário eu acho que eu posso ajudar. Então eu escrevi o meu livro, Lê, pensando naquele pequeno empresário que está começando, naquele pequeno empreendedor que está começando, mas que ele precisa dar o primeiro passo para começar a profissionalizar a gestão. Ele é um livro para uma empresa que já está estabelecida? Não é.
Ele é um livro básico, é uma gestão profissional na prática mesmo, fácil, simples. Meu livro é muito simples de ler, muito didático. Eu tive esse cuidado de escrever de uma forma que todo mundo entenda e que consiga aplicar no dia a dia. Aí eu falei, cara, eu acho que com isso eu consigo ajudar as pessoas. Ajudar talvez uma empresa a não quebrar e conseguir transformar a vida das pessoas. A gente estava conversando antes aqui, né? Eu acredito muito que as duas principais formas de transformação da vida das pessoas, da nossa sociedade, é educação e empreendedorismo. Então, eu consegui com o meu livro um pouco das duas. Então, eu pego o cara que já empreendeu e eu levo educação para ele. Como é que ele pode estruturar um modelo de gestão dele de uma forma que ele vai tomar as melhores decisões com base em dados, com base em indicadores, olhando para as pessoas e olhando para vendas, porque é um tripé que eu chamo lá, né? Que são gestão de indicadores, vendas e gestão de pessoas. São os 3 pilares do nosso modelo de gestão. E aí eu lancei o livro, e o livro acabou virando best-seller, eu nem esperava, acabou virando best-seller, já vendeu mais de 20 mil unidades, e para mim foi muito legal. Mas mais legal do que vender livro, porque ninguém ganha dinheiro vendendo livro, não 20 mil, né? A não sei que tu vender milhões de livros, mas 20 mil ninguém ganha dinheiro vendendo livro, quem ganha é a editora. O mais legal disso é o feedback que eu recebo das pessoas que leem e falam, nossa, esse livro mudou a minha vida, eu estava passando por esse problema, eu consegui resolver, e eu salvo tudo, eu tenho tudo salvo, tem vezes que eu tô meio desanimado, eu vou lá e pego só para ler os feedbacks das pessoas, para dar uma motivada, assim. Então, acho que é muito legal, assim, eu gosto muito disso. E aí, com o livro e com o curso de conselheiro já vivenciando, eu falei, cara, vou ajudar. Então, hoje, eu dedico uma parte do meu tempo, uma parte bem pequena do meu tempo, para ajudar outros empresários a dar esse primeiro passo na profissionalização. Então, eu participo de conselhos de empresa e eu também faço mentorias para alguns empresários. Então, eu pego 3 projetos por ano. São 3 projetos por ano, não mais do que isso, porque também a minha grande responsabilidade é com a Anjo, né? Essa outra parte é mais um propósito meu de ajudar as pessoas mesmo. Super inquieto. Super, não consigo ficar parado. Aquela criança interna que não consegue ficar parada, aí atuante de uma maneira muito positiva. E não consigo mesmo. A minha esposa fala, tu não consegue ficar sentado no sofá? Assim, não consigo. Eu subo no telhado. Sabe que o sofá, eu acho que eu já contei aqui, eu tava com o Clayton, e a gente tava falando, eu falei que eu lembrei, eu não sei porque a gente falou do seu Zefiro, Jace, e sempre que eu escuto a palavra sofá, eu lembro do seu Zefiro, porque uma vez eu perguntei para ele, Felipe, qual que era o segredo, né? Ele ter aquela energia, porque também não parava. Uhum. Ele falou, minha filha, o negócio é não deixar o sofá criar buraco. Essa inquietude que quem tem o empreendedorismo na veia e junta com práticas de gestão, não é uma fórmula de sucesso, mas é um caminho mais assertivo para que a gente tenha resultados mais sustentáveis. E para a gente finalizar, porque né, a gente falou que tempo rápido, passa voando, esse papo aqui, que é muito bacana. Você já escreveu um livro? Já plantou árvore, Felipe? Já. Já plantou árvore, o clichêzão. Já escreveu o livro, já fez filho, já plantou árvore. O que falta agora? O que tu queres? O que falta? Ai, falta muita coisa, né? Meu Deus do céu. O dia que não faltar, eu tô pronto para morrer. Não, falta muita coisa. Esse ano eu quero aprender a fazer kitesurf. Comecei a fazer aula esse ano. Vou aprender a fazer kitesurf. E esse ano eu voltei a estudar teclado. Então, esse ano eu vou fazer essas 2 coisas novas aí. Eu toco piano. Me apresentava quando era pequena, voltei a estudar faz uns 2, 3 anos. E vou falar que, assim como tu falou do violão, que é um momento de tirar atenção, eu entendo que, pelo menos para a Letícia, o piano ele tem uma outra função. Também descobri isso em psicoterapia, que é onde eu me permito ser vulnerável. Eu não tenho problema em errar no piano. Eu não gosto de errar nos meus projetos profissionais. Eu fico chateada porque a gente super se esforça. É óbvio que a gente erra, enfim, mas a gente não gosta, né? E lá no piano tá tudo certo errar. Então, é importante a gente encontrar lugares que a gente possa se sentir, se permitir com leveza, sem se chicotear. Então, o piano tem muito essa função na minha vida. Legal.
E eu gosto com as músicas meio, tipo, Boate Azul. Ah, Aí é? eu já misturo uma Marisa Monte junto. Eu sou mais do rock, eu gosto mais de rock. Ah, é? É, Ah, eu tava tocando Bohemian Rhapsody também. é, Mas dá umas misturadas, que assim, porque eu acho legal. importante a gente ter essa flutuação. A música fala muito disso, que tem tudo a ver com gestão, que tem tudo a ver com o que tu falou. Estou fazendo um compilado aqui do que a gente falou, dos movimentos fisiológicos, pressão arterial, batimento cardíaco. A vida é isso. A vida é movimento, é estar em É, cima, é estar embaixo, mas a gente suportar, né, os períodos também de, de intervalo, que acontece tudo isso que a gente chama de vida. Então, eu queria muito agradecer por tu compartilhar parte da tua aqui conosco, parte da tua isso. experiência. Foi incrível, foi leve, foi muito bom conhecê-lo mais. Passo a admirá-lo ainda mais. É, não sei se você gostaria de deixar uma última frase, um registro, algo que se tu pudesse falar para as pessoas, inclusive, que desejam trilhar um caminho ou no conselho ou numa cadeira altamente estratégica, o que tu falaria para a gente encerrar? Eu vou falar, eu vou te parafrasear o que tu falou. A vida é movimento. Então, não espera estar pronto para começar. Começa. E ao longo do caminho, tu aperfeiçoa, melhora aqui, melhora ali. Se tu esperar para estar tudo perfeito para começar, não vai começar nunca. Ou vai começar tarde. Então, começa. Dá o primeiro passo. Show. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando contigo, batendo esse papo. E conta comigo. Tamo junto. Igualmente, se tiver segunda temporada, te quero aqui com a gente de novo, hein? Bora, tô junto. Obrigada. E para você que está aí, eu falei que seria uma aula interessante. Tenho certeza que anotou insights. Também tem o livro do Felipe. Comprem o livro, leiam. A leitura é uma forma também de absorção, obviamente, de um conhecimento, principalmente no caso do livro, que é um conhecimento prático. Então, aliar a teoria com prática é uma fórmula que dá muito certo. Então, não se economizem em termos de leitura. E aproveite, compartilhe esse nosso vídeo com quem você acredita que possa, sim, se inspirar e, de alguma forma, municiar as pessoas que você gosta com conhecimento de valor. Siga nosso Instagram, @LetiCesarinoOficial. E, claro, né, aguarde que em breve teremos o próximo episódio do podcast Liderando Líderes. Até breve.